Na manhã de 22 de fevereiro, o México entrou em estado de alerta máximo às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Em Guadalajara, passageiros no aeroporto internacional correram em meio a relatos de tiroteios e pânico generalizado. Turistas ficaram retidos e voos foram cancelados. Do lado de fora, a cena foi de bloqueios coordenados. Ônibus e caminhões atravessados em rodovias estratégicas e incendiados por grupos criminosos. A onda de violência é uma retaliação direta a uma operação militar em Jalisco que resultou na morte de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Menjo, o maior traficante do México. Em vários estados mexicanos o comércio foi paralisado. As aulas foram suspensas em todas as escolas de ensino fundamental e médio, e até 4 partidas de futebol profissional foram suspensas por absoluta falta de segurança para o público. Atletas precisaram deixar o gramado correndo devido à ação de criminosos nas proximidades do estádio. TVs do mundo inteiro transmitem em tempo real o colapso da ordem pública após a queda de um dos pilares do narcotráfico internacional. O líder do cartel Jalisco Nova Geração era considerado o criminoso mais procurado do mundo pelas autoridades dos Estados Unidos e do México, com recompensa de $15 milhões por informações que levassem à sua captura. Entenda agora com a Brasil Paralelo os detalhes da operação que abateu El Menjo e por que o México se prepara para um dos períodos mais violentos de sua história recente. A operação que resultou na morte do chefão do tráfico ocorreu no município de Tapalpa, no estado de Jalisco, considerado o reduto e local do cartel Jalisco Nova Geração, uma das organizações criminosas mais poderosas e violentas do mundo. A ação foi desencadeada pela Secretaria de Defesa Nacional do México e contou com o apoio da Inteligência Estratégica dos Estados Unidos, confirmado pela porta-voz da Casa Branca Caroline Leavitt. Segundo ela, o presidente Trump foi muito claro. Os Estados Unidos garantirão que os narcoterroristas que enviam drogas mortais para o nosso território sejam forçados a enfrentar a ira da justiça que há muito merecem. Tropas de elite do Exército e aeronaves da Força Aérea Mexicana cercaram o perímetro, sendo recebidas com forte resistência armada por parte da guarda pessoal do traficante. Durante o tiroteio, El Menjo foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu devido aos ferimentos durante o transporte aéreo para a cidade do México. Além dele, outros 7 integrantes do cartel foram mortos no local. Segundo o secretário de Segurança, Omar Garcia Harfo, quase 60 mortes foram contabilizadas, sendo 25 membros da Guarda Nacional e ao menos 30 criminosos. No local do confronto, as autoridades apreenderam veículos blindados e lançadores de foguete com capacidade para abater aeronaves. Minutos após a notícia se espalhar, membros do cartel iniciaram uma retaliação brutal contra o governo. A resposta começou com veículos incendiados e o bloqueio de estradas em uma série de estados, incluindo Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Baja Califórnia, Tamaulipas. Os criminosos também fizeram ataques poderosos contra alvos aleatórios. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram membros do cartel colocando fogo em veículos e comércios. Outro vídeo que viralizou mostra cenas de pânico no aeroporto de Guadalajara, após rumores de que homens armados estariam nas redondezas e ameaçaram queimar o local. O governador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, decretou o Código Vermelho, um protocolo de emergência máxima que suspendeu o transporte público e orientou que a população permaneça em suas residências. Nemésio Oseguera Cervantes nasceu em 17 de julho de 1966 em Michoacán, no seio de uma família pobre de produtores de abacate. Sua entrada no crime ocorreu através da segurança de plantações ilegais, progredindo rapidamente para o tráfico de drogas e a travessia de imigrantes para os Estados Unidos. Após integrar o cartel Milênio, ele consolidou sua posição ao casar-se com Rosalinda González Valência
irmã dos fundadores daquela organização. Em meados dos anos 90, ele criou o grupo Los Matacetas para combater o cartel rival Los Zetas, com táticas de violência extrema. Desse braço armado nasceu o Cartel Jalisco Nova Geração. Sob seu comando, o cartel especializou-se na produção e exportação de drogas sintéticas como o fentanil para os Estados Unidos. A droga tem causado uma crise de saúde sem precedentes no país, tornando-se o principal alvo da Administração de Repressão às Drogas, DEA, o órgão federal americano. El Menro era conhecido por sua disciplina rígida e métodos brutais de punição, proibindo inclusive que seus próprios soldados fizessem amizades entre si para evitar traições. Por esse motivo, o governo americano oferecia a recompensa de $15 milhões por informações que levassem à sua captura. O caos no México revela a complexidade das redes de poder que operam além das fronteiras. Entender como o crime organizado se infiltra nas instituições é fundamental para compreender os desafios da segurança pública no século XXI. No streaming da Brasil Paralelo, você tem acesso ao documentário Entre Lobos, uma investigação profunda sobre a realidade da violência no Brasil. Assine o plano mensal hoje mesmo através do link na descrição e apoie a produção de conteúdos que tratam os fatos com o rigor que eles exigem. Se você acredita que essas histórias precisam ser investigadas até o fim, o acesso está no link da descrição ou no QR Code na tela. Com a morte confirmada do seu líder principal, o cartel Jalisco Nova Geração entra em um período de instabilidade interna. Analistas de segurança apontam 3 nomes principais que podem disputar o comando da organização. Juan Carlos González Valencia, o 03 ou El Pelón. Enteado de El Menro, ele é visto como sucessor natural por sua linhagem familiar e influência dentro do grupo. Aldias Flores Silva, o Jardineiro, conhecido por ser um dos sicários mais violentos e autoritários de El Menro. Ele detém o controle de rotas estratégicas e o respeito dos braços armados. Hugo Gonzalo Mendoza, o El Sapo, um articulador habilidoso com grande capacidade de organização financeira e logística. O grande temor das autoridades é que a sucessão não seja pacífica. A disputa pelo controle das rotas de fentanil pode levar a um racha interno ou, pior, a uma invasão do cartel de Sinaloa em territórios de Jalisco. Em ambos os casos, a consequência direta para a população civil é o aumento exponencial dos confrontos urbanos. A queda de El Menro coloca à prova a atual estratégia de segurança do governo mexicano. A presidente socialista Claudia Sheinbaum herdou um cenário de violência crônica, mas tem mantido uma linha de atuação que gera debates internos e internacionais. Em declarações públicas anteriores, como em 5 de novembro do ano passado, a presidente manifestou-se contra a declaração formal de guerra aos narcotraficantes. Para a mandatária do partido de esquerda, o Estado não deve combater a violência apenas com mais violência. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Mesmo com a confirmação de apoio da Casa Branca, Sheinbaum disse que os militares mexicanos não receberam ajuda das Forças Armadas Americanas. Embora o Ministério da Defesa apresente a morte de El Menro como um golpe decisivo,
O governo federal agora enfrenta o desafio de conter a retaliação armada, sem recorrer ao confronto generalizado que a presidente buscava evitar. A Embaixada dos Estados Unidos já emitiu alertas urgentes para que seus cidadãos permaneçam em casa em diversas regiões do país, devido ao risco iminente de novos ataques. It was really scary. We've been coming down here for almost 20 years, and we've always told people to come down and check it out because you always feel safe here. We've never, ever not felt safe. And today was the first day as we left the hotel to go have breakfast and saw all the craziness going on and the violence and the smoke that we were actually terrified. And we saw the people running down the streets, running from the flames and stuff and the fire. And we ran back to the hotel, and then that's when they got the shelter in order place, and we've been here all day. O partido da atual presidente mexicana defende que o tráfico pode ser combatido através de políticas sociais, um modelo chamado de abraços e não balas, por seu antecessor, Manuel López Obrador. O governo focou em políticas sociais e afirmativas que tirassem os jovens do tráfico, o que não conseguiu resolver o problema da violência. Na realidade, os primeiros anos do governo Obrador foram marcados por um aumento na violência e recordes de assassinatos no país. Uma nação que seguiu por um caminho totalmente diferente foi El Salvador. Lá, o governo do presidente Nayib Bukele aplicou uma política linha dura e conseguiu acabar com as gangues que dominavam a região. A mí en El Salvador me decían, presidente, la solución a la violencia es invertir en educación y en oportunidades. Yo le dije, tiene toda la razón. Si un país invierte en educación y en oportunidades, esos niños no se convertirán en delincuentes, o por lo menos en su gran mayoría no lo harán. Pero eso se lo hubiera dicho al gobierno de hace 20 años, porque estos criminales no tienen 4 años para mandarlos a kinder. Estos criminales ya se graduaron de matar, de la Universidad del Crimen, ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabezas, ya le cortaron las manos a la abuelita. Ya no es de mandarlos a la escuela, ya no es de darles una oportunidad. Además, ¿qué oportunidad les podemos dar? ¿Les podemos pagar un estipendio por no ser criminales como hacen otros países? Les pagan, básicamente es un incentivo para ser criminal, porque ahora hacen dinero de la criminalidad y encima reciben dinero del gobierno, mientras un montón de jóvenes no tienen trabajo. ¿Qué incentivo hay para un joven trabajador que le cuesta día a día ganarse sus pesitos para que llegue el delincuente y se los quite? El incentivo entonces es ser delincuente para quitar y no ser trabajador para que se lo quiten. Entonces, presidente, la única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. O país deixou de ser um dos mais violentos do mundo para se tornar um dos mais seguros, com mais de 1000 dias sem um assassinato. No entanto, o modelo tem sido criticado por ONGs e opositores que acusam Bukele de violar direitos humanos e transformar El Salvador em uma ditadura.